Boa tarde a vocês que estão aqui, encarnados, desencarnados, ao pessoal da dimensão também virtual. Boa tarde para vocês. Então, o tema da nossa aula hoje vai ser evolução, né? Aula 4 de vocês. A gente vem aí de uma série de aulas, entendendo o que é o Espiritismo, passamos para o que é Deus, né? Uma aula bem instiga bastante a gente. Depois a gente veio para a aula Espírito, que já começa a entrar nessa aula Evolução, porque a gente entende, né? Espírito, o que é Espírito, como surge o Espírito, da forma que ele é feito, os princípios do universo que são criados por Deus. E aí a gente chega agora na aula Evolução. Então a gente vai entender o que é que esse princípio espiritual foi criado lá no passado e que continua sendo criado também, o que é esse princípio espiritual no processo de evolução, o para quê do processo de evolução, como se dá o processo de evolução, em cada etapa vivenciada pelo princípio até atingir ao nível de espírito. A gente vai entender um pouco isso aqui. Já foi visto na aula passada, mas a gente vai trazer também para poder concluir o entendimento. A ideia também aqui talvez é trazer algumas questões um pouco polêmicas, mas não vamos entrar em discussão aqui. E aí eu trago para vocês já um questionamento. Vai ser uma aula bem expositora. Fica aberto o momento que vocês sentirem à vontade, parar para perguntar, pode interromper, não tem problema. A ideia é que a gente de fato esteja aqui batendo um papo, trocando conhecimento. Eu estou aprendendo junto com vocês aqui, é só uma oportunidade que eu estou tendo para estar aqui com vocês, viu? E eu começo já com questionamento. Vou trazer vários questionamentos, eu conto muito com a interação de vocês. Eu trago aqui, olha, de um lado temos a ciência, que traz o Big Bang. Do outro lado a gente tem a religião, na maioria, né, que traz o criacionismo. E eu coloco aqui um contra o outro. Vocês compartilham dessa ideia? Vocês acham que hoje há uma disputa do lado ciência ou lado religião? Ou vocês enxergam algo mais ou menos assim, uma soma? O que é que vocês acham? Eu acredito que é uma soma, né? Um lado do outro, não existe sem o outro, ao meu ver. Uhum. Né? No passado, se a gente voltar ao... pronto, na hora que vocês quiserem perguntar, só levanta a mão que aí o monitor vai trazer, mas não, sem problema. Então, a gente vê que no passado as coisas eram vistas muito de uma forma muito parecida, né? Muito similar, não tinha essa distinção. Olha, a ciência vai cuidar da matéria, a religião cuida do espiritual, né? Mas com o passar do tempo, a didática mudou isso, né? E surgiu essa cisão. Então a ciência se responsabiliza somente pela matéria e a religião fica a cargo do espiritual. Mas a gente vê que talvez a tendência seja novamente de uma unificação, mas a gente vai entrar nesse detalhe mais ao longo da apresentação. Antes de começar a aprofundar mais, eu vou trazer os objetivos aqui da aula, que o objetivo geral é justamente esse, demonstrar de uma forma clara como se processa todo esse processo de evolução espiritual, do surgimento do princípio espiritual até quais estágios eles irão avançar, em que momento cessa, se vai cessar ou não, esse processo de evolução. De forma mais específica, a ideia que a gente hoje discuta aqui tente levar vocês a conhecer os elementos gerais do universo, explicar de que forma os mundos são criados, inclusive a Terra. Então a gente vai fazer um passeio aí, ó, desde do início ali do Big Bang até o que a gente tem hoje, que a ciência já tem alcançado do ponto de vista tecnológico. Demonstrar que a teoria evolucionista se acopla muito bem, né, à questão da encarnação, explicando a forma da evolução, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista espiritual. E também explicar o encadeamento dos diversos reinos da natureza. A gente vai ver mais adiante que esse princípio espiritual ele vai experienciando dentro de diversos reinos do mundo material para justamente ir agregando conhecimento, adquirindo experiências, habilidades e chegar no momento atual que nós estamos como espíritos de fato. Então, né, como a gente já comentado, a religião traz o criacionismo, então ele é embasado no Gênesis da Bíblia. Sustenta que cerca de mais ou menos 4.000 anos antes da era cristã, Deus criou o mundo em 7 dias. Né? Aquela história que todo mundo já conhece, né? No primeiro dia criou determinada coisa, a gente vai ver um detalhezinho ali fazendo um comparativo até com a parte científica. E no 7º dia, o descanso. Isso do ponto de vista religião. Do ponto de vista ciência,
a ciência hoje se baseia muito na questão da história do Big Bang. Revela que teve uma grande explosão no passado, e a ideia, inclusive, do Big Bang, já abro um parênteses aqui, não é momento nenhum a ciência tentar explicar o que motivou o porquê daquilo. Mas o que ela faz? Ela observa hoje o universo, como ele se constitui, e volta recapitulando aí cada etapa do que está sendo observado e explica que se hoje as coisas estão se afastando é porque em um momento lá atrás tiveram juntas. Então, essa a ideia principal da teoria do Big Bang. Não é explicar quem fez isso, por quê. Isso a ciência hoje não tem capacidade de explicar. Porém, hoje o que é aceito dentro da ciência é justamente a teoria do Big Bang. Então, com base nessas pesquisas, mais ou menos o universo teria em torno de 14 bilhões de anos. E foi um modelo que foi proposto por esse George Gamow em 1948, baseado nas teorias da relatividade e em observações que foram feitas por Edwin Hubble, que foi quem deu o nome do telescópio Hubble. Que a gente tem bastante imagens e tem conhecido muito o universo através desse telescópio. E aí, fazendo um paralelo, né, entre criacionismo e ciência. Então, a gente tem o dia 1, pelo ponto do criacionismo. Claro que na teoria científica não seria isso, mas é só fazendo um paralelo. A gente tem a luz sendo criada pelo criacionismo, e no dia 1, do ponto de vista da ciência, seria o Big Bang, que não necessariamente surgiu a luz naquele momento. A luz só surge um pouco depois. No dia 2, foi criado o céu, pelo ponto de vista criacionista, e aglomeração de partículas, né, a diferente densidade do universo começou a surgir logo milhares de anos depois do Big Bang. No dia 3, foi criado a Terra e os vegetais do ponto de vista criacionista, começam a se formar os aglomerados e as galáxias do ponto de vista científico. No dia 4, o Sol, a Lua, as estrelas, pelo Gênesis. E, do ponto de vista científico, já começa a formação de estrelas, sistemas planetários, inclusive o sistema solar. No dia 5, viriam os peixes e as aves, já aqui na Terra, formada já inicialmente os organismos mais simples, né? Vieram os vegetais. Posteriormente, no dia 6, foi feito o homem e os animais, que aí surge a ideia do Adão e Eva, do criacionismo. Já aqui vieram os peixes e as aves, e no 7º dia, pelo criacionismo, o descanso, mas aqui começa a nossa labuta, que é justamente quando surge o animal e o homem. E aqui é nesse momento que começam a vir espíritos. Não sei se vocês se recordam da aula espírito, né, que tem a distinção do princípio espiritual, que é o espírito criado simples e ignorante, que vai vivenciando diversas etapas encadeadas, que a gente vai verificar justamente hoje nessa aula. E no momento que ele toma consciência de ser um indivíduo, né, racionalidade, que ele tenha consciência que ele é um indivíduo que começa a ter os arquétipos de Deus e um conjunto de arquétipos, ele se torna espírito. E aí ele tem uma complexidade tamanha já para poder vivenciar experiências no reino hominal, né, que seria já no organismo humano. Alguma pergunta? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, pode interromper a aula, na hora é só levantar a mão e perguntar. Tudo evolui, né? Não somente o organismo, o espírito, mas assim, o conhecimento da gente também evolui. Inicialmente, a ideia que se tinha, né, era o geocentrismo, ou seja, a Terra era o centro do universo. Essa ideia foi muito bem aceita, principalmente pela religião, que acabava limitando, né, as pessoas a enxergar que, tipo assim, Deus fez o universo inteiro somente para o ser humano, porque estamos no centro do universo. Isso foi um modelo que foi proposto por Cláudio Ptolomeus e baseado nas ideias de Aristóteles. Posteriormente, claro, o homem avança o conhecimento, a observação do universo, da natureza, e mudou um pouco a perspectiva. A gente sai do centro do universo e passa a ser agora um planeta que gira em torno de uma estrela, que é o Sol. Então a gente já parte para um sistema heliocêntrico, né, o heliocentrismo, que já foi um modelo proposto por Nicolau Copérnico, em um período muito crítico do ponto de vista da ciência, porque qualquer
forma de se pensar diferente do que era proposta pela religião tinha uma consequência, inclusive levando a vários pensadores e cientistas à morte. Só que aí a gente vai avançando. Até então, ainda aqui, a gente acreditava somente que a gente era muito limitado, né, o universo para o homem. Aí, mais recente, né, em 1923, praticamente ontem, quando a gente para analisar a história da humanidade toda, foram percebidos que não existe só a nossa galáxia, né? Então, viram que aqueles pontos que eram observados por telescópios do passado, que acreditavam ser estrelas ou nebulosas, aquilo eram outras galáxias, ou seja, a gente estava em um universo que fugia da compreensão do homem, a imensidão que ele era. E hoje a gente tem aqui uma imagem de radiação de fundo, que foi feita por um telescópio da NASA, esse WISE aqui, que ele pega justamente faz um atlas de todo o universo. E, por base nessas análises, hoje a gente tem um universo de comprimento, aí mais ou menos de 90 bilhões de anos-luz. Então, a gente viu, né, a gente fez esse comparativo agora entre ciência e o criacionismo, de que forma o pensamento religioso foi se constituindo, a forma que a ciência hoje vem trabalhando e aprofundando nos estudos do universo, que isso impacta também na nossa criação. A ciência tem uma forma particular de enxergar, aí entra aquela discussão inicial. Quem é que está certo desse lado, né? É a religião? É a ciência? Ou teriam que compartilhar talvez uma união de conhecimentos? A gente viu aqui agora também a perspectiva do universo do ponto de vista do homem, do ser humano, não trazendo o homem só pela questão, estou na sala que só tem mulheres aqui. Por favor, me perdoem, mas é no sentido mais, como é dito, mas o ideal é que se utilize a palavra seres humanos, para não utilizar só o homem como representante de toda uma raça. E nessa teoria da evolução, a gente só fazendo aqui percorrendo esse caminho, a gente tem então há mais ou menos 14 bilhões de anos, né, o Big Bang, como é proposto pela ciência. Aí há mais ou menos 4 a 5 bilhões de anos a gente tem a origem da Terra. Com 3 bilhões de anos atrás as bactérias começam a surgir, aí vieram as algas na sequência, as células nucleadas, então a gente já começa a aumentar a complexidade desses organismos que começam muito simples aqui, pelo menos falando Terra. A gente traz sempre terra, porque é onde a gente tem a base toda de estudo, a gente ainda não teve a descoberta que levaria a confirmar que existem processos similares ou não em outros pontos do universo, mas a gente começa a observar já um nível crescente de complexidade desses organismos. Surgem os invertebrados, já há 400 milhões de anos, mais recente, peixes e plantas, 300 milhões de anos anfíbios, vieram os dinossauros, há 150 milhões de anos apenas os mamíferos, os primatas há 20 milhões de anos, que aí já são os precursores nossos, né? Há 1 milhão de anos o homem primitivo, o Homo sapiens agora há 70 mil anos, praticamente hoje de manhã, nem ontem, né? E o homem moderno, o Cro-Magnon, há 20 ou há 30 mil anos atrás. Então, assim, aqui é uma visão geral, de uma forma mais linear. E aí eu gosto de fazer sempre esse comparativo. Se a gente trouxesse essa linha do tempo para um calendário, onde o primeiro dia do ano ali, aquele primeiro instante seria o Big Bang, e aqui 31 de dezembro seria o momento atual, né? Então, a gente veria, né, que ali, 1º de janeiro, às 12 horas, começa a se formar, logo após o Big Bang, o hidrogênio e o hélio. Dia 13 de janeiro, mais ou menos ali, começam a surgir as primeiras estrelas. A Via Láctea, que é a galáxia onde está hoje o Sistema Solar, mais ou menos a 15 de março, você vê que é uma data muito simbólica, né? Porque no dia seguinte seria meu nascimento, que é o dia do meu aniversário. Então, é uma data bem simbólica essa aqui. Aqui no dia 1º de setembro surge o nosso Sol. Dia 2 forma a formação da Lua. Dia 16 de setembro a formação da Terra. Dia 28 de setembro surge vida na Terra. Então, assim, de 1º de janeiro, o Big Bang constituindo a criação das galáxias, sistemas solares, a origem dos planetas, até a vida surge aqui na Terra,
somente em 28 de setembro, não, quase 10 meses depois do surgimento do ponto de partida, que é o Big Bang. Início da fotossíntese já em 2 de outubro, já no final de outubro ali cresce o nível de oxigênio na atmosfera, 9 de novembro os primeiros eucariontes, aí aqui já em final de novembro começa a reprodução sexuada, os primeiros multicelulares já em dezembro, que já são organismos mais complexos ainda. 20 de dezembro já a vida começa a deixar os oceanos. E somente aqui, dia 31/12, nos últimos segundos, já ali perto da virada do ano, surge o homem. Ou seja, nessa escala toda aqui, nós como seres humanos no planeta Terra, a gente está muito recente ainda nesse percurso todo. Somos muito recentes aqui. Então, a gente está vivenciando ainda encarnações recentes, não são as primeiras, a gente vai entender também o porquê. Inclusive, hoje no planeta Terra já não cabe mais as primeiras encarnações, porque a gente não tem mais nenhum nível social e nem um organismo compatível com o espírito que vai precisar vivenciar aquelas primeiras experiências. Então, para os princípios espirituais que vão necessitar iniciar essa vivência como espíritos agora, aqui na Terra hoje não caberia mais. Então, a gente traz a ideia da pluralidade dos mundos, né? Então, existem outros mundos habitados do ponto de vista do Espiritismo que permite justamente essa escalada evolutiva em diferentes experiências, diferentes organismos, adequado para aquele momento da necessidade da evolução dele. Boa tarde. Como nós vivemos no mundo de expiação, é por isso que eles não se encaixariam mais nesse mundo, porque é o início, teria que ter um mundo adequado, mas que não fosse nem prova nem expiação, é isso? Isso. A gente vai ver aqui na frente as escalas, né, dos mundos. Ainda é uma caracterização didática, mas a gente vai ver que tem mundos primitivos que não são mais o nosso mundo, que é justamente esse de provas e expiações, mas também é bem diferente do mundo primitivo, que justamente onde acomoda esses espíritos que estão iniciando ali o trajeto. A gente não tem hoje na sociedade, em parte do mundo, esses seres e organismos de uma sociedade primitiva para dar as experiências que esse espírito necessitaria. Nessa condição, eles ainda não têm conceito de bem e de mal, é isso? O conceito de bem e de mal é muito relativo, inclusive hoje ainda é questionável várias coisas, muito menos no passado. Então, assim, eles teriam menos, talvez, a consciência do que é o bem, do que é o mal, do que é o certo e errado, mas ainda assim são conceitos relativos. Hoje o bem e o mal, amanhã pode ter um contexto completamente oposto do que tem a ideia de hoje, até de uma parte do globo para o outro. O bem e mal ele é relativo nesse sentido, mas a consciência do que você faz em relação ao impacto com os outros, tudo isso, claro, hoje a gente tem muito mais clareza do que no mundo primitivo. Entendeu? Obrigada. Alguma pergunta a mais? Podemos continuar? Certinho? Aí passando bem rápido aí agora na questão da evolução da história, né? A gente já traz um conceito da evolução já desde o passado. Aparentemente algo, claro, é um estudo mais bem fundamentado, comprovado, recente, com Darwin, mas no passado a gente já tinha, né? Na Grécia Antiga, que é 610 a.C., Anaximandro, nossa senhora, eu prefiro Cídio o nome, eu acho que é mais simples. Ele já trazia o conceito, né, que o ser humano evolui de um processo a partir dos peixes, né, uma ideia percussora da seleção natural. Ou seja, já começaram, já desde o passado, enxergar talvez, olha, as coisas aparentemente se encadeiam de uma graduação do mais simples até o mais complexo. Tínhamos também outro pensador, né, Anaxágoras, já 510 a.C., que ele trazia a ideia que sugeria que a vida poderia existir em outros mundos, espalhados pelo cosmos. Então, assim, são aparentemente ideias atuais, mas, olha, você está falando de mais de 2000 anos atrás, mas já vinham esse conceito sendo discutido. Epicúrios trazia a ideia que, assim, observou que a Terra poderia ser apenas um dos mundos habitados. Então, mais um outro pensador que traz uma ideia muito parecida em relação assim, olha, será que só existe vida aqui nesse planeta? Ou em outras partes do universo também teria? E, por fim, Plutarco,
ele acreditava que a Lua era habitada por criaturas. Então, assim, é o imaginário do ser humano. Recentemente também, quando a gente conseguiu observar pela primeira vez a Marte, a gente via canais e as pessoas acreditavam que aqueles canais ali eram estruturas de uma civilização em Marte, e aí vem a ideia do marciano, do homenzinho verde, tudo, e vem alimentando a mente do ser humano, inclusive até hoje, com observações muito mais precisas. Já mais recente, a gente tem Lamarck, que traz a ideia já dos caracteres adquiridos, né? Ele e o Darwin, né? Eles tinham bem contemporâneos ali, mas tinham ideias um pouco opostas para explicar talvez a mesma coisa, que é justamente assim, ó, o que é que faz gerar essa mudança, essa evolução, o que é que traz essas adequações dos organismos mesmo para o ambiente. Lamarck traz essa ideia, né, da herança de características adquiridas, ou seja, pelo ponto de vista dele, aquilo que você utilizava mais e se dissolvia no seu corpo, você conseguia passar como herança para os seus descendentes. Aí tem o caso da girafa. A girafa, ela precisava se esticar cada vez mais para poder alcançar os galhos mais altos. Então aquilo ali proporcionava um fortalecimento, um crescimento da musculatura ali, e ele conseguia trazer essa característica adquirida para os seus descendentes. E hoje, a ciência de fato, claro, aprofundou mais, ele estava equivocado nesse sentido, e a gente viu que não é bem isso, que existem questões de mutações genéticas e adequações ao meio ambiente. E aí é o que traz Darwin, já aí os 50 anos após, que é a lei da seleção natural. Eu trago um exemplo aqui clássico, né? Por exemplo, você tinha aqui mariposas de cor escura e de cor clara, onde você tinha troncos de árvores ali escuros, ou seja, fica muito mais perceptível para um predador essas que são mais claras. Consequentemente, essas viravam alimentos para as aves e aumentava o número da população de mariposas escuras. Então você consegue ter ali um ambiente selecionando qual é o que se melhor adapta, o que melhor resiste àquele ambiente. Porém, com o próprio impacto do humano, né, a industrialização, a poluição do ar, fez com que esses troncos começassem a ficar esbranquiçados. Ou seja, começou a beneficiar aquela até então reduzida população de mariposas claras. E aí vira o quadro e essa acaba diminuindo por se tornar mais visível aos predadores. Então, essa estrutura ela indica que há, com o tempo, um aumento da complexidade, porque assim, cada aquisição no organismo, né, cada mudança de característica, mutação que é gerada, que propicia uma melhor adaptação ao meio ambiente, aquilo é passado para os seus descendentes, fortalecendo cada vez mais. A gente tem aí N fatores, né, que até no nosso corpo mesmo, de mudança de perda de pelo. Antigamente a gente precisava da pelagem no corpo, porque a gente não tinha roupa para poder proteger de frio. E ao ponto que a gente começa a desenvolver roupa, forma de se aquecer, isso acaba deixando de lado. Então não é mais necessário a gente ter a pelagem do corpo. Então aqueles que nasciam com pouco pelo, que morriam por causa do frio, não passaram mais porque a gente já tem algo artificial para poder controlar o frio. E falando em frio, vocês estão com frio aí? Tá todo mundo tudo certinho? Vocês querem que mude o ar? Aquecer um pouquinho mais? Pode vir aqui. Só aumentar um pouquinho. É porque se depender de mim aqui, eu não sou padrão, não sou critério. Então, tá tudo certinho para vocês? Vocês estão com alguma dúvida? Se quiserem perguntar, fique à vontade. A gente pode continuar então? Então, isso. Darwin traz essa ideia aí, o princípio adotado para a existência da vida em todo o universo também, se a vida surge da forma, a gente vai ver também como a ciência hoje enxerga que surgiu aqui no planeta Terra, é possível também que isso surja em outros mundos, em outros planetas, e que siga uma ordem lógica da mesma forma que a evolução se dá aqui na Terra, sempre do menos complexo para o mais complexo. Aí eu trago aqui essa foto aqui que eu vi na internet passando por acaso uma vez e eu fiquei chocado. Porque assim, vocês olham isso aqui, qual é a ideia que vocês têm aqui? Como? Uma necrose, uma mutação. O que é que vocês acham mais que poderia... Uma coisa que uma base,
péssima mão, né? Eu olhei, eu falei assim, caraca, putz, que doença é essa daqui? Que eu falei, putz, aí quando eu fui ver o texto embaixo, isso aqui é a mão de um gorila com um vitiligo. E aí eu me impressionei pela semelhança que tem com a mão humana. Então assim, você vê de fato, né? As semelhanças, a ligação que vai tendo todo o reino animal, que acho que é explicado muito pela questão do evolucionismo, da questão genética. E aí, são os primatas que mais se aproximam da gente. Aí eu fiquei impressionado quando eu vi essa imagem, eu queria compartilhar com vocês. E aí, dando uma descontraída, eu trago esse meme aqui, que diz que assim, ó, fala que não acredita na evolução, mas troca de antibiótico quando as bactérias ficam mais resistentes, né? Isso é um indício também da evolução. A gente tem hoje bactérias que determinado tipo de antibiótico consegue combater e elas se tornam resistentes. Não é porque uma vai lá na academia, fica mais forte, pronto, vamos também aqui. Mas, de fato, aquela que conseguiu ali, por alguma mutação genética, se adequar e não sofrer muito em relação àquele determinado medicamento, se multiplica, tornando resistente. Então, cabe nós estudar para poder melhorar. Então, é mais um início da questão evolutiva. E aí eu trago um questionamento para vocês aqui, né? Se para evoluir precisa ter um antecessor, de onde é que vocês acham que veio esse primeiro indivíduo? O que é que vocês acham? Foi uma semente? Foi uma criação? Foi o acaso? Mas o primeiro, quem começou isso, porque assim, a Terra foi formada e assim, não tinha vida naquele momento, mas em um momento começou a surgir uma vida simples, né? Sim, seguindo. Uhum. Tem alguma relação? Sim, tem uma relação, sim. Esse caminho. É exatamente isso aí, né? Voltando um pouco nas aulas de biologia, né? Aí a gente traz a questão da origem da vida, como é que se deu aqui na questão evolutiva, não criacionista. E aí, vocês acham que ela foi um acidente, algo do acaso, ou foi algo que foi projetado, sabe? Teve uma inteligência por trás disso daí? O que é que vocês acham? Porque a ciência materialista, eles acabam olhando só o acaso, né? Nada inteligente pode interferir ali nas questões materiais. Mas aí o Espiritismo já traz uma visão um pouco mais ampla, né? Não discordando da ciência, mas atribuindo sim a uma inteligência aquele início de formação de vida. A gente tem aqui, né, uma ilustração do que seria a Terra primitiva, naquelas condições hostis daquele momento. Aí eu trago aqui um exemplo de uma cadeia de proteína, onde você tem aqui um sequenciamento de aminoácidos, que são já moléculas de complexidade elevadas, e que até então a ciência atribui isso ao acaso, a formação dessas proteínas aqui, que seria indício já de vida, porque a depender dessa complexidade, ela se estrutura e organiza de forma que começa inclusive a se dividir e multiplicar, algo que a matéria por si só não faria, né? E aí a ciência atribui essa complexidade toda ao acaso, né? E que o acaso seria nada mais nada menos que esse elemento desconhecido, imprevisível, em qualquer evento que não tenha um motivo atribuído ou uma orientação da lei natural, né? Então, assim, a ciência fala assim, foi o acaso, olha, tinha ali um ambiente propício com partículas ali disponíveis para se organizar de uma forma tal que surgisse essa primeira proteína de nível de complexidade alto. Mas se a gente for para a questão estatística e probabilística e for avaliar qual é a probabilidade de você ter essa organização de uma forma protegida, que ela consiga se manter e não se quebrar, e aí a probabilidade traz que seria 1 em um seguido de 164 zeros aqui, de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de vezes para acontecer uma organização dessa
que proporcionasse essa primeira proteína, né? Então, eu falo até que ponto, de fato, simplesmente foi o acaso que trouxe essa complexidade aqui toda dessa estrutura. Será que só foi mesmo acaso, uma sorte da organização molecular ali, ou de fato teve por trás daquilo ali um princípio inteligente que organizou, que definiu a regra de design para você estruturar aquilo? Então fica o questionamento para vocês. Aí eu trago também para vocês uma frase de um químico, que ele diz, a falha nesse tipo de pesquisa não é a química em si. A falha é a lógica de que o controle experimental de um laboratório moderno estaria disponível na Terra primordial, ou seja, não foi simplesmente a química, né? A gente fica achando que quando faz os estudos em laboratórios, de uma forma controlada, a gente acredita que aquilo ali existia no momento que foi criado. E não era dessa forma, a gente não tinha esse controle todo de um laboratório naquele momento do surgimento, né? Então, na verdade, ele continua, as chances contra o RNA de se formar sozinho são astronômicas, que é mais ou menos aquela probabilidade, aquela estatística que a gente viu ali. Esse Robert Shapiro, ele químico. Agora, trazendo mais já do ponto de vista espírita, tem um trecho aqui que Emmanuel traz, que fala: e quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava, em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu às alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Então, no Espiritismo, ele não está dizendo em momento nenhum que o que aconteceu não existiu, também não diz que foi tudo criado de uma forma como o criacionismo traz para a gente, porém mostra que existe um projeto por trás disso, que estrutura as coisas, dando as leis, né, a questão química, física, para poder se estruturar de uma forma controlada, direcionada dentro de um projeto maior. Então, viu-se então, que desce sobre a Terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório em repouso. Daí a algum tempo podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Então, assim, você vê que eu entendo que é uma complementação ao que a ciência traz, meramente do ponto de vista material, ampliando para, olha, aconteceu dessa forma, não foi meramente o acaso, mas teve sim um projeto, uma inteligência por trás disso para ditar as regras dessa evolução. Aí ainda, dentro dessa questão falando de proteína, de surgimento da vida, de vida aqui na Terra, recentemente mesmo, acho que saiu, tem semana passada, na ciência, que os cientistas encontraram proteínas em um meteorito, que já significa que o espaço estaria totalmente ligado. Talvez seja um pouco sensacionalista aqui chegar a uma conclusão dessa, falando disso, mas assim, o fato de hoje a gente pegar um asteroide, né, que caiu na Terra, conseguir estudar ele, ter uma tecnologia para poder entender, investigar, encontrar uma proteína que veio de fora daqui da Terra, isso abre um leque de possibilidades já, inclusive de mostrar, poxa, olha, de fato, se a proteína é a base da vida e o fato de achar a proteína ainda não é a confirmação de vida ou não, mas abre uma possibilidade para concluir isso. Se essas proteínas se formam em outros locais do universo, você olha a imensidão que o universo tem, ou seja, a possibilidade de também outras vidas existirem, crescerem dentro da sua complexidade ali, está agora nesse momento no universo, é grande, inclusive. Então, isso é um direcionamento, claro. Foram pesquisadores que fizeram isso, outros cientistas, porque na ciência nada simplesmente faz uma vez, comprovou e é a verdade. Outro grupo de cientistas vai pesquisar para confirmar. Se chegar no momento que não confirmar, entra em discussão. Então, assim, na ciência você tem essa discussão e tem a margem justamente para voltar atrás e falar assim, ó, a gente está errado. E outra notícia, inclusive isso aqui reforça a ideia da panspermia. Vocês sabem o que é a panspermia? A gente fala, né, de um criacionismo, né? Aí tem aqui o evolucionismo, que seria aquele surgimento da partícula primordial que foi evoluindo, dando origem aos outros organismos mais complexos, e tem a panspermia, que a panspermia é justamente isso. São proteínas, partículas orgânicas que vieram no momento passado da Terra, caiu como esse asteroide caiu, trazendo a vida de fora
de outro lugar. Então, assim, como se fosse assim, o universo está semeando outros mundos de uma forma igual, como aconteceu na Terra, pode ter acontecido em outros locais. Essa é uma possibilidade, sim, inclusive a gente viu recentemente que mas não resolve a questão de saber assim, ok, o universo está sendo semeado por diversas inícios de vida, mas assim, não responde a questão de onde veio esse primeiro ponto de vida ali. A gente não consegue ainda, você só joga para fora essa questão. Sim. Isso quer dizer que há formações como o início da Terra, aí dentro, isso. nessa descoberta da proteína? É isso. São indícios que levam a crer, porque a gente está agora lidando com uma proteína que não foi originada aqui na Terra, mas se veio de um asteroide que de outra parte do universo, ela se formou em outra parte do universo. Então, assim, se aconteceu aqui na Terra, a gente só enxergava que a Terra teria essa capacidade e outro mundo a gente consegue comprovar que tem esse mesmo início de formação de proteína, leva a crer que pode ter proteínas que evoluíram lá e desenvolveram vidas mais complexas. Mas aqui não poderá evoluir, ou sim? Não, aqui não, nesse caso não. Certinho? E por fim, outra descoberta também recente, que foi lá na Universidade de Tel Aviv, Israel, que foi essa Eneguia salamanicola. Não sei se vocês viram na mídia essa semana. Foi bem recente. São parasitas microscópicos já pluricelulares, que a gente fala sempre de respiração aeróbica e não anaeróbica, mas eles já são organismos um pouco mais complexos que não precisam da respiração. E isso abre um pouco mais, amplia a visão da ciência, que tem buscado por vidas em outros planetas, que é justamente assim, a gente sempre olha vidas estruturadas da forma que a gente tem aqui na Terra, que precisa do oxigênio, precisa da água, precisa desses elementos todos daqui, carbono, hidrogênio, e não necessariamente a gente vai encontrar isso fora. Possa ser que a gente, como encontrou aqui, organismos que fogem completamente dessas regras que a gente determina. Então, assim, isso vai ampliando. Então, a ciência hoje, a gente está vivendo um momento da ciência que, sabe, estamos fervilhando de descoberta, de conhecimento, e com a ideia justamente de ampliar a visão do homem em relação não só a ele mesmo, como em relação ao universo. E aí, a gente está falando aqui o tempo todo, né, de evolução da matéria, evolução do universo, Big Bang, criacionismo. Mas aí, para vocês, qual é esse objetivo dessa criação? Para que essa criação? O que é que vocês acham? Essa pergunta é fácil. Eu sei que todo mundo já tem essa resposta aqui. Ninguém vai se arriscar? Para que essa criação? Para que isso tudo, sabe? Para que criar um princípio espiritual? Para que criar o fluido cósmico universal que deu origem à matéria? O que é que vocês acham aí? Ninguém arrisca? Vamos lá, para os objetivos da evolução, que tem a ver com o objetivo da criação. Deus, ele cria o universo, né, por amor e para que as suas criaturas evoluam até conseguir essa verdadeira felicidade. Voltando à aula espírito. Fomos feitos simples e ignorantes. Cria o princípio espiritual, cria o fluido cósmico universal, que é a matéria. Esse princípio espiritual, ele vai precisar se adequar e acoplar à matéria para poder adquirir experiência, vivência, integrabilidades, evoluir dentro da matéria. Tem um princípio vital, que é o que vai unir esses dois lados, espírito e matéria, para poder proporcionar esse crescimento, né? Mas, ainda assim, o porquê simples e ignorante? Acho que vocês devem ter feito essa pergunta na aula de espíritos. Eu, pelo menos, eu fiz quando estava no curso básico. E eu me fazia o tempo todo. Falei, putz, meu Deus do céu, por que você não fez logo tudo certinho ali, né? Era mais fácil. Não tem hoje uma resposta 100%, assim, olha, é por isso, porque pelo menos ninguém ainda trocou uma ideia direta com Deus. Deus falou assim, olha, pô, fiz por isso aqui, pô, você que não está enxergando. Mas, imagine, quer perguntar? Quero. Pronto, pode perguntar. Não, é que eu achava que o princípio inteligente, ele já saía dali criado a formação espiritual, né?
Mas não, ele vem, o princípio espiritual, e só bem mais adiante é que vai ocorrer, segundo a aula exata, é que vai ocorrer, né, a formação do espírito em si. O espírito é formado, né? O princípio espiritual é formado, Sim. o princípio inteligente. Sim. O que diferencia é que a gente vai ver isso aqui mais à frente. Sim. A gente vai chegar nesse momento aí você vai entender direitinho ali como é que dá, né? De quando surge o princípio inteligente, ele vai experienciando aqui até que ele ganha consciência e se torna espírito. Esse tornar ele espírito... só passa a se tornar espírito quando ele assume a consciência. A razão, isso. A razão. É, Fora a consciência disso, é só de o indivíduo. princípio. Isso, É isso. como se fosse uma matriz. Exatamente. Que vai se aprimorando, vai vivenciando de forma coletiva, até que ele viva de forma individual, com a consciência de indivíduo. Sim, obrigada. Nada. Qualquer dúvida, fica à vontade. Então, voltando aqui ao raciocínio, né? Então Deus ele cria um universo simples para que as coisas vão se estruturando e vão evoluindo, né? O fato de criar o princípio, né, inteligente de uma forma ignorante e a gente precisar vivenciar isso tudo, até evoluir, continuar evoluindo, adquirindo habilidades, tudo, isso proporciona para o espírito em si uma possibilidade, inclusive diferenciada de outro, porque cada um vive uma coisa diferente. Se você cria tudo já perfeito, é tudo igual. Não existiria essa individualidade de cada um. Mas o fato de cada um traçar o seu destino, cada um traçar o seu caminho da forma que lhe convém, com as suas escolhas, com suas questões, vivenciando cada situação de uma forma diferente, isso aí proporciona um aprendizado, acho que muito maior, muito mais interessante. Isso é o que assim tem se discutido, tem trazido como uma resposta para essa pergunta, como tantas outras que a gente não tem bem uma definição exata daquilo, porque ou foge muito na concepção nossa de raciocínio. É como se eu pedisse para vocês aqui, imagine uma cor que não existe. A gente buga aqui, trava, porque a gente não consegue, sabe, aquilo do que a gente vê. A mesma forma é isso, mas assim, estudando, claro, discutindo, a gente chega à conclusão que fazer as coisas tudo de uma forma perfeita não surte o mesmo efeito de fazer da forma que foi feita, sendo simples e ignorante e proporcionando essa evolução para cada indivíduo. Continuando aqui, então, o objetivo maior do universo, né? O objetivo dessa evolução é justamente evoluir, é aprender, é integrar. A felicidade é um estado que se consegue apenas aprendendo a ser feliz, ou seja, não é algo que se fornece ou entregue ou dê para alguém. Então, a busca dessa felicidade também, que é a felicidade que está em nós, que é da evolução em si, não só a integração das habilidades, mas a busca da felicidade, e não é aquela felicidade egoísta que assim, ó, pronto, eu atingi a felicidade. É você estar feliz, fazendo o coletivo feliz também. Isso faz parte do processo de evolução. Então, portanto, a evolução é um processo de aprendizado de como ser feliz. Então, a felicidade, de vários âmbitos, tem pessoas que até têm eu não sei exatamente quem é um cantor, que ele fala que a felicidade é um intervalo entre a tristeza. E a gente tem as perspectivas de felicidade, o que é felicidade para mim, para vocês é diferente. Então, é relativo também, mas essa felicidade, a ideia é que a gente não busque fora da gente, a gente tente buscar dentro da gente. Esse acho que é um dos maiores desafios da humanidade como um todo. Que outra pergunta? Então, isso quer dizer que a felicidade e o propósito é a evolução, que todos vão ter o mesmo tipo de felicidade, é isso? Não diria todos os mesmos tipos de felicidade, porque, como estou falando, ela é relativa até a forma de enxergar, mas todos seriam felizes, chegariam ao nível de felicidade. Na evolução do ser humano, o objetivo é encontrar e ser feliz. Eles trabalham pelos espíritos, como eles trabalham e tudo mais. Então, todos sentirão da mesma forma. Vamos imaginar que o espírito já está no espírito puro. Uhum. Eles lá sentem o mesmo tipo de felicidade, não há diferença. Não, com certeza vai ser um nível de felicidade diferente desse nosso. Porque quando a gente fala assim, a gente está vivenciando como humano... Eu digo eles todos lá, sim. no mesmo nível. Eu entendo que sim.
Quando chegar lá eu vou voltar para falar. Mas eu acho que sim. Eu acredito que a gente conversa lá então. Mas eu acredito que sim. Porque assim, a gente vive nesse mundo, né, como seres humanos, de uma forma muito limitada. Por mais que a gente desencarne, reencarne, ainda estamos em um processo de aprendizado e crescimento, quer seja espiritual, intelectual, moral. E essas concepções do que é felicidade, do que é bem, do que é mal, isso vai mudando com a evolução, inclusive nossa mesmo, do espírito. Em uma vida, essa percepção nossa muda, de quando a gente era criança, adolescente, adulto, idoso, a gente vai tendo, cada momento, a forma de enxergar o que é felicidade, o que é o bem, isso muda. Imagine uma escala espiritual, vai muito mais além. Certinho, pessoal? Então, objetivo da criação já é um trecho aqui do Robson Pinheiro, que ele traz que a origem do universo ainda é um mistério dos mais intrigantes, a desafiar a inteligência do homem. Desvendar a origem do universo seria conhecer os pensamentos de Deus. Então, estamos em busca ainda de entender como é isso. Nem tudo a gente vai conseguir atingir, tem coisas que a própria ciência não consegue, tem coisas que o próprio espiritismo não consegue, o espiritismo de fato ainda se reinventa, conceitos que eram trazidos há 150 anos atrás, por exemplo, por Kardec. Hoje, a gente avalia de uma perspectiva diferente, mais atualizada, e a ideia é isso, o conhecimento evoluir, o entendimento evoluir, o espírito evoluir junto. Aí vamos trazer alguns conceitos, né, que a gente já viu nas aulas passadas. A gente tem, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Isso vocês já viram, não? Acho que na aula Deus, na aula Espírito também vocês já viram isso. E tudo se encadeia na natureza por laços que não podeis ainda compreender. Apesar que a gente já começou a pincelar um pouco essa compreensão. Quando a gente diz que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, vocês lembrariam de quê? O que é que vem na cabeça de vocês assim? O que é que seria esse efeito inteligente, sabe? Essa causa inteligente, aquela causa primeira de todas as coisas. Não é a criação, Deus, exatamente. Então quando a gente traz essa ideia aqui, a gente vem a ideia Deus, né? Esse princípio inteligente, ou esse efeito inteligente, essa causa primária. E quando a gente fala que isso tudo se encadeia na natureza por laços que ainda não podeis compreender, esse encadeamento que a gente vem falando aqui agora, desde o início da aula, o que é que vocês acreditam que seja? Seria a própria evolução, né? Então tudo está... Eu ia colocar de acordo à aula passada, que como na evolução todo ainda está formado em conjunto, não há ainda uma individualidade, aí ele se encaixaria isso? Sim, e a gente vê que sempre um passo anterior está ligado a antes ainda, que justamente liga essa cadeia, sabe? A gente não consegue dar saltos, a gente está assim, estamos em um patamar e pulamos para outro patamar, não. A gente sempre vai para algo muito próximo ali, de forma gradual, avançando nessa evolução. Essa questão aí, dessa ligação pelos laços, por isso que, já levando para outro ponto, por isso que a gente fica muito ligado, porque diz que a gente se liga muito, os obsessores se ligam muito a eles pela questão das ligações... Vibrações, vibracionais. De vibração, né? Então, seria por isso que não está desligado ainda, além da vibração, da ligação energética, não está, a gente ainda manter laços com toda essa situação, pela questão da nossa condição? Eu entendi sua colocação em relação a essa ligação vibracional, mas quando a gente traz esse conceito aqui, que esse encadeamento da natureza é mais ligado à questão evolutiva. É aquela cadeia, a gente tem indivíduos que são um pouco mais complexos que outros, que são um pouco mais complexos, mas que todos se conectam. A gente já está em um passo à frente, quando a gente fala da constituição orgânica do primata, mas a gente vê que ainda tem uma semelhança, porque existe uma ligação ainda muito forte. Então, assim, se a gente pegar do mais simples que a gente vê hoje e for seguindo uma cadeia aqui, a gente vai ver que tem ligação
nesse conjunto. Esses laços aí, diferente dos laços energéticos, Isso, né? não seria nesse caso. Ok. Eu trago também outro conceito aqui, esse Gabriel Delany, que ele fala que o Espiritismo dá-nos a conhecer a alma. A ciência nos descobre as leis da matéria viva, que é aquele questionamento, aquele joguinho que a gente fez no início, né? Se seria ciência contra a religião ou seria uma soma. Então, trata-se, portanto, para nós de conjugar os dois ensinos, mostrar que eles mutuamente se auxiliam, se completam, tornam-se mesmo inseparáveis e indispensáveis à compreensão dos fenômenos da vida física e intelectual. Por isso que de tal concordância resulta para o ser humano a mais esplêndida de quantas certezas lhe sejam facultadas a adquirir na Terra. Então é aquilo, tipo, não adianta ficar a ciência, não, vou comprovar aqui, a verdade é a nossa. A religião fala assim, não, o espírito é a verdade que não tem ligação nenhuma com o material, o que a ciência traz. Mas quando a gente vê, na verdade, as duas coisas estão caminhando uma contra a outra. E a ideia é que você conseguir unir o que um traz com o que o outro traz, acho que é um ganho que seria para toda a humanidade. Isso traria, como ele fala aqui, uma esplêndida de quantas certezas lhe sejam facultadas a adquirir na Terra. Trago também um trecho, não sei se vocês conhecem Adenauer. Não conhece, né? Nada há fora do universo, a não ser espírito e matéria, nas suas mais variadas manifestações. O ser humano, espírito com E maiúsculo, né? Para diferenciar do que o espírito minúsculo, que é o princípio espiritual, é produto dessa criação, que evolui desde os primórdios da Terra até alcançar a constituição atual no sentido físico e psíquico. Então, esse crescimento, ele não é só orgânico, ele não é só material, é psíquico também. Então, assim, inclusive quando se torna espírito, a psique surge nesse momento, quando o princípio espiritual adquire essa razão, adquire essa ideia de si, surge a psique, surge o espírito. Entenderam? Direitinho? Tinha um conceito errado. Como? Compartilhe com... Eu tinha um conceito um pouco errado nisso, né? Não sei se é errado. Compartilhe. Não, eu estava esclarecendo muitas coisas. Na criação do princípio inteligente, então, para mim, eu queria assim, para facilitar na minha mente, as matrizes já, tudo ali do que seria. Mas pelo que eu estou ouvindo das aulas, não. É um aprendizado evolutivo de cada andar, cada reencarnação, cada caminhada, vamos falar assim, né? Cada vivência. Sim. É realmente isso. Cada etapa é uma aquisição de algo novo. É uma aquisição de uma experiência, de uma vivência diferente. Por mais que ela se repita algumas vezes, mas assim, sempre com o propósito de integrar, de melhorar, de evoluir. Sempre nesse sentido. Não tem nada a ver assim com uma matriz, porque eu sempre gosto de comparar com um grãozinho de feijão, qualquer coisa que vai para a terra, para plantar, porque ali já está a matriz do que vai ser, né? Sim. Então eu sempre achei que o espírito fosse assim, mas pelo que eu estou vendo, não. A gente vai adquirindo os conhecimentos. Mas é isso. É como se essa matriz ela fosse zerada ali, né? Ela fosse simples mesmo, ignorante, como de fato fomos criados. Mas quando a gente planta essa mente, você vê que ela vai evoluindo, né? Ela vai se tornando mais complexa, aquilo vai começando, inclusive, porque a semente por si só, ela não tem todo aquele metabolismo que uma planta, uma árvore já vai ter. Então, é um ganho de conhecimento, de habilidades ali, trazendo esse exemplo, por exemplo, dessa semente que se torna uma árvore. Mas é sempre do simples para o complexo. É sempre evoluindo, sempre aumentando. Então, a evolução é o processo de aquisição de conhecimento nas experiências num organismo que capacita o princípio espiritual a acoplar-se em outros, dá-se através da consolidação de um corpo intermediário entre a matéria e o espírito. Então é isso, a gente tem o princípio inteligente, a gente tem o princípio material, que é o fluido cósmico, e quando para esse princípio se apropriar e conseguir vivenciar, modificar
evoluir também a parte orgânica, material, tem que ter essa ligação, tem que ter esse intermédio aí, que é o princípio vital, que é o que faz animar, né, aquele organismo. E essa consolidação aqui proporciona ao princípio espiritual justamente a aquisição, aprendizado de habilidades. Aí eu trago uma questão do Livro dos Espíritos. Eu tenho uma pergunta. Opa. Uma dúvida. Então, é correto afirmar que a evolução da matéria acompanha a evolução do espírito? Sim, a evolução da matéria. A matéria só evolui a partir do espírito já formado, evoluído? É uma evolução conjunta. Assim, a gente viu no início que o próprio universo evolui. A gente tem que o espírito, o princípio espiritual, ele evolui. A matéria que o princípio se apropria também evolui. Eu trouxe aqui no início, né? A gente não tinha essa complexidade que tem de organismos e possibilidades do princípio espiritual de vivenciar na matéria. E a gente viu que isso vai, e a gente tem hoje uma amplitude de possibilidades orgânicas para o princípio espiritual vivenciar ali. Então, assim, tem uma evolução da matéria também. O mundo mesmo em si, ele evolui. A gente tem um mundo que é mais primitivo, a gente tem um mundo atual hoje. Então, assim, as coisas evoluem, não só o espírito, mas tudo que está em torno. A matéria, o biológico, o mundo, a sociedade, tudo evolui, tudo evolui. Mas essa evolução, uma acompanha a outra ou elas são só concomitantes? Posso? O espírito impulsiona a matéria. O princípio espiritual impulsiona a matéria. Quando a gente estuda, quando a gente vê essa evolução que Cid falou aí, da evolução da árvore e tal, quando o espiritismo entra e fala do espírito, desse princípio espiritual, porque a ciência justifica a evolução como mutações ao acaso. O espiritismo fala do princípio espiritual, que é uma inteligência, né, que a princípio é impulsionada na evolução pela espiritualidade, mas que depois toma uma consciência. Então, o espírito impulsiona a matéria na evolução. É como se ele já dá aquela inteligência. Quando a gente fala que uma célula se alterou, que um perispírito, a gente falou do perispírito, né, na aula passada. O perispírito, ele vem pronto para acoplar na matéria, não é isso? O princípio espiritual, ele vem para acoplar na matéria. Então, na medida que ele acopla na matéria, ele vai impulsionando a evolução e a matéria vai acompanhando. Não sei se esclareceu. Valeu, obrigadão, Lai. Eu vou direcionar para você, né? Porque Para todos nós. só para finalizar a sua explicação, eu estava lendo o Livro dos Espíritos, que é um pouco do resumo de tudo que a gente vai estudar nesse semestre, né? E lá eu também tinha essa dúvida, Andréa, né? Com relação à matéria. Então, quer dizer, o espírito evolui a matéria, fica onde nessa história, né? Não serve para mais nada depois. E aí você começa a entender lá no Livro dos Espíritos, ele fala que a casa de meu pai há várias moradas, Jesus dizia. Quando ele diz isso, me corrija se eu estiver errada, ele se refere a outros mundos que a gente não consegue compreender, que existem outros tipos de matéria para espíritos mais evoluídos, mais perfeitos dos que aqui estão. Então, a matéria também evolui, mas não nesse mundo. É isso? Seria isso? A evolução final dela, a conclusão de uma evolução da matéria, a gente não vivencia aqui nesse mundo, mas em outros mundos. Porque assim, ó, o mundo material existe e o espírito se apropria dele, né? Se utiliza dele para evoluir. Não necessariamente teria que ser daquela forma ou naquela matéria. Mas a evolução do espírito, por exemplo, um princípio espiritual que passou ali pelo reino animal, que Cid vai explicar isso ainda, Vai chegar lá. Vamos ter um pouquinho de paciência. Mas ele já não consegue mais. Se a gente for olhar hoje a nossa sociedade, nós seres humanos, o nosso corpo a gente já não utiliza de uma forma diferente, né? A gente já não se apropria mais, a gente já não... Coisas que limitavam o espírito há um tempo atrás já não limita mais, porque o espírito vai evoluindo, então ele vai impulsionando a matéria também. O espírito impulsiona a evolução da matéria. A matéria sozinha, ela não evolui sozinha, senão seria um acaso. Para a matéria evoluir sozinha seria um acaso, que a ciência fala, não é isso? Mas para o espiritismo, que ele nos traz de conhecimento, essa inteligência impulsiona a evolução da matéria.
matéria. Eles evoluem concomitantemente, como ele está falando, porque um corpo que habita, o princípio espiritual que habitou um mineral e passou para um animal, aquele mineral já não vai ter mais nada para ensinar para ele. Então ele vai seguindo. Porque para que eu vou voltar para um mineral se eu já aprendi aquilo, já apreendi e já passei por um corpo de um animal, e já estou encarnado num ser humano. Até se a gente for falar de ser humano, hoje o espírito que habita a sociedade hoje, habitar um corpo selvagem, né, para ele vai ser limitado, porque ele já aprendeu tantas habilidades que naquela época, naquele lugar, ele não vai conseguir, né, mais se expressar. Então, é só para a gente entender assim, é junto, mas a matéria não evolui sozinha. Quem evolui é o princípio espiritual, é o espírito, e ele que funciona a matéria. A gente vai, na aula 6, né, a gente vai ver a importância que é na reencarnação e ciência. A gente vai começar a falar de reencarnação, e aí lá vocês vão ver que o que o princípio, né, o espírito traz através do princípio do perispírito, características que estão ali naquele corpo que vai ser desenvolvido, que não necessariamente é uma herança do pai ou da mãe, mas é do próprio. Então, essas mutações, como lá explicou ali, vêm também desse espírito, né? A gente vai imprimindo isso, mas deixa para a aula 6 aí que vocês vão aprofundar mais. Então, trouxe aqui a questão, certinho, então. Concluiu. Ficou certinho? Pronto, pode continuar então. Tá bom. Então, na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Teria então o universo dois elementos gerais, a matéria e o espírito? E aí a gente viu na aula passada que tem, né? Sim. E acima de tudo isso, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então, que é justamente Deus o Criador, cria a matéria, cria o espírito, o princípio espiritual, o princípio inteligente, e isso tudo formando essa tríade universal que faz com que tudo se evolua, que tudo se ganhe uma complexidade, né? E aí, trazendo só um lembretezinho da aula anterior, a gente tem Deus, o princípio espiritual, o princípio inteligente. Do outro lado tem o princípio material, que vem do fluido cósmico, ou né, o fluido cósmico universal, que tem as diversas possibilidades de matéria, das perceptíveis pelos sentidos nossos, até níveis mais densos ou mais sutis. E o princípio vital, justamente, foi como o Lai falou, aqui não evolui sozinho, vai precisar do princípio inteligente, que através desse princípio vital, dando a vida a esse material, inclusive quando esse princípio vital se esgota, a matéria ela volta a ficar inerte e perde toda aquela mobilidade, vitalidade e morre de fato a falência orgânica. Mas sim. Porque veja bem, talvez a dificuldade seja pela minha formação, eu sou bióloga. Uhum. Então essa formação atrapalha, algumas coisas atrapalham. Sim. Pelo que lá, né, a Clara falou, a matéria ela evolui, mas ela evolui porque ela está acoplada no princípio inteligente, que é o espírito. Uhum. E a partir do momento que o espírito vai evoluindo, ele vai passando para outras matérias mais complexas. Exato. Uhum. Seria isso, né? Isso. Então, com isso, uma matéria não viva, e aí a gente tem vários exemplos, essa matéria não viva também tem um espírito. O que é que você diz matéria não viva? Não é possível dissociar matéria de espírito, então. Porque qual é a grande confusão? O espírito ele só está acoplado à matéria se essa matéria for viva. E aí a gente tem 5 reinos de seres vivos no planeta. Vai chegar. Eu vou passar Mas aí. então a minha pergunta agora para esse slide: é possível dissociar matéria de espírito? É possível que exista uma matéria sem espírito e espírito sem matéria? Ou essas coisas estão acopladas por um princípio universal mais geral, que é Deus, o inteligente, né? O princípio inteligente universal e geral que é Deus. Se existe matéria sem espírito, existe.
Por exemplo, essa cadeira aqui, ela é um material, não é animada ela, não tem espírito aqui. O espírito existe sempre. E essa é uma matéria não viva. Agora então, vamos uma então, matéria se ela orgânica. É não viva, ela não tem espírito. Ela não tem Mas, espírito. por exemplo, uma Mas ela- bactéria é uma matéria viva. Pronto, e ela tem um princípio espiritual ali. Tem um princípio espiritual. A gente está falando porque você precisa diferenciar aí na sua mente princípio e espírito. Uhum. Eu vou chegar lá. Se não responder, a gente volta de novo a questão. Então, só concluindo aqui, né? Deus criou o princípio vital na Terra, a partir de então se deu a expansão da criação, em contato com a matéria, aos poucos, de acordo com as modificações ambientais que iam transformando a Terra, estruturava-se o caminho de sua própria identidade. As eras geológicas sucederam-se, com elas a essência de vida criada por Deus a partir da conexão do princípio vital com o material, que denominamos de princípio espiritual. Foi paulatinamente se desenvolvendo. Foi aquela primeira pergunta sua aqui. Justamente a influência que o princípio inteligente tem na evolução também da parte material. E aí a gente fala, né, o tempo todo, princípio material, fluido do cosmos universal, tal. A gente está ampliando cada vez mais o nosso conhecimento, mas se você parar para ver, tudo que a gente vê hoje no universo, que é formado por átomos mesmo, que é visível, captado por instrumento de medição, isso tudo corresponde apenas aqui, ó, a 5% do universo. Todo o resto do universo, a ciência ainda não consegue medir, captar, interagir, e ela atribui parte disso à matéria escura, 23%, e o resto tudo energia escura. A ciência entende que tem algo que precisa estar ali no lugar para poder as coisas se encaixarem dessa forma. Por exemplo, uma galáxia se manter coesa ali, precisa que tenha algo ali a mais. Eles calculam, veem a influência gravitacional de uma na outra e falam, pô, se você pegar só a massa visível ali, não é para dar esse resultado. Então eles começam a atribuir a existência de outros tipos de matéria que não são captadas, e eles chamam então energia escura, matéria escura. Então assim, a gente ainda está muito verde no nível do ponto de vista de conhecimento científico mesmo, né? Tudo que a gente avalia hoje, tudo que a gente estuda, as leis da física, leis de movimento de astros, isso tudo está aqui, ó, dentro desses 5%. O resto ainda está no campo do desconhecido. A matéria normal, átomos que formam as estrelas, planetas, gases interestelar e galácticos, constitui apenas 5% do universo. O resto todo é desconhecido para nós. Vamos chegar lá na sua pergunta. Esse mesmo princípio, acoplando-se às formas materiais, foi se estruturando, desenvolvendo-se, apreendendo as leis do universo numa trajetória constante na direção do divino. Torna-se cada vez mais complexo e buscando as formas mais aptas ao seu progresso. Aí é aquela questão. O princípio vivenciou uma determinada experiência, aprendeu aquilo que ele precisaria ali naquele nível de organização ali de complexidade, ele vai buscar outro mais complexo que já permita a ele vivenciar algo de novo. Ele vivenciou ali, adquiriu ali, ele passa para o próximo, um pouco mais complexo, que já vai permitir também novas experiências. E assim que é essa escada da evolução. Aí eu trago uma frase aqui desse Neil deGrasse Tyson, que é um físico, astrofísico, que eu sou super fã dele. Nós estamos todos conectados uns aos outros, biologicamente à Terra, quimicamente ao resto do universo. Estamos todos conectados uns aos outros, biologicamente à Terra, quimicamente, e ao resto do universo, atomicamente. Então, é um conceito científico que a gente traz que é muito, muito ligado ao que está sendo discutido aqui na aula, dessa ligação toda, que nós, como espíritos, estamos ligados à matéria, como isso se encadeia diante do universo. E aí, qual o ponto de partida do princípio espiritual? Aí vamos começar a chegar ali, na sua pergunta. Qual é esse ponto de partida? Allan Kardec traz no Gênesis que todos partem do mesmo ponto, né? Todos são simples e ignorantes, feitos da mesma forma, ali, zerados, um HD limpinho, para a gente começar a carregar as nossas experiências. Somos criados simples e ignorantes, né? Com igual aptidão para progredir a sua atividade individual, cada um vai traçar da sua forma, quer ainda na etapa inconsciente, inclusive na consciente, cada um traça de uma forma, diante do livre-arbítrio e das suas escolhas.
e todos atingirão o grau de perfeição compatível com uma criatura pelos seus esforços pessoais. A evolução ela continua, a gente está ainda em um processo talvez inicial, dentro dessa escala mais ampla, e ela não cessa a momento nenhum. Todo momento está sendo feitos surgindo novos princípios inteligentes, princípios não fomos criados em um momento e somos agora o que está no universo, não. Outros estão sendo criados agora e vão passar por um processo muito parecido de aquisição de aprendizado, de leis, de habilidades que nós passamos e vamos vivenciar ainda. Então, assim, não para. E a mesma forma é a evolução. Por mais que a gente atinja esse nível de perfeição compatível assim, com as criaturas e esferas mais elevadas, ainda assim há evolução lá, porque há experiência, há vivências, há diferentes da que a gente vive hoje aqui, mas sempre haverá. Então a evolução ela não cessa. Aí aquela pergunta, né, que eu fiz mais cedo, né, por que simples e ignorantes e por que não criados perfeitos? Aí eu trago, Deus cria o pé, que é o princípio espiritual, o princípio inteligente, e temos aqui o princípio material, que é o fluido cósmico. Dentro dessa escala, o princípio espiritual passa pelo reino mineral, que o princípio espiritual criado por Deus faz um estágio ainda no reino mineral. A gente vai entender ali mais à frente o que é que cada vivência dessa vai proporcionar de aprendizado para o princípio espiritual. Na sequência, ele vai para um nível maior de complexidade, para o reino vegetal, ele evolui, já faz um estágio no reino vegetal, vivencia algum tipo de experiência um pouco mais, já ligado agora com a parte do princípio vital aqui. A gente vê, por exemplo, as plantas já começam a alimentação, um pouco da sensibilidade. Então, já é um pouco mais complexo as experiências que vão ser vivenciadas por esse princípio espiritual. Seguindo adiante no reino animal, então ele evolui fazendo estágio no reino animal, o princípio espiritual chegando ao extremo da evolução comportada do reino animal. Então ele vai dos mais simples ali até os mais complexos, aqueles que mais se aproximam do ser humano. Elementais, que onde é transformado em espírito, isso aqui é um conceito é um tipo de organismo que hoje não tem mais aqui na Terra. O que seria o que a gente chama do elo perdido, né? São níveis de organismos de complexidade justamente para aqueles primeiros espíritos, logo no momento do ganho de consciência, do início da psique, eles têm essa possibilidade de vivenciar nesse reino aqui mais primitivo. Então, como a Terra já deixou, né, a própria Terra deixou de ser um planeta primitivo, já para de provas e expiações, não cabem mais espíritos vivenciando aqui. Então, espíritos que saem daqui para vivenciar as experiências aqui, eles vão para outros mundos vivenciar as experiências necessárias para adquirir habilidades, integrar conhecimentos, para daí então vir para a Terra, já no reino luminal, ou para outros mundos que deem a possibilidade de vivenciar o que a gente tem hoje aqui. Não exatamente idêntico, mas pode ser que seja similar. É possível pular etapas, tipo, do reino vegetal direto pro reino... Não tem atalho. Não tem atalho. Tem que seguir. É isso, ó, é uma escalada aqui, não dá saltos, é gradual. Então, vai vivenciar dentro de cada reino aqui, do mais simples até o mais complexo, do mais simples ao mais complexo. Até porque, assim, o próprio princípio espiritual, o próprio espírito, ele precisa adquirir, tipo assim, ele vai estar lidando com um organismo ali complexo. Então, essa própria vivência não é só de psiquismo, não é só moral, tudo, mas ele tem que aprender a lidar com esse organismo que ele vai estar comandando ali enquanto encarnado. Tem o reino nominal, né, que é o dos seres humanos, que é justamente transformando em espírito. Isso eu já vi. Espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-los. Então, nesse momento é aquilo. O ser humano, no momento que encarna já, né, como se torna espírito, já vem a ideia de Deus. Se a gente for voltar na história aqui, das tribos mais primitivas, tudo já se tinha a ideia do divino. Olhava as questões da natureza, não sabia explicar ainda, mas sempre atribuindo uma coisa divina. Então, esse arquétipo do divino vem também quando surge o espírito. Ele deixa de ser o princípio espiritual para virar espírito.
e outros N arquétipos justamente com a formação da psique. Então, isso tudo constitui a diferença do que é um princípio espiritual e do que é o espírito. Estava entendendo aí pela sua fala que a ideia de Deus só nasceria aí, mas não, ela já vem. Não, isso ela só nasce aqui. Porque até então aqui, ó, no reino animal, vegetal, tudo, assim, não tem ainda a ideia. Porque nem aquele princípio inteligente, ele entende que ele é um indivíduo. Ele simplesmente vive. Ele movimenta a matéria, manipula a matéria, mas ainda de uma forma inconsciente. Ele não tem a consciência ainda de que ele é um indivíduo. Inclusive, em determinados momentos desse aqui, ele ainda vivencia de forma coletiva. Determinados, ainda assim, de uma forma mais simples, por exemplo, o enxame de abelha. Tem uma colmeia ali e tal. E ali, cada abelha ali é um princípio espiritual. Ali, geralmente, você tem um princípio espiritual que comanda todos aqueles indivíduos. Então, tipo, você pega uma abelha, tira, mata ali, você não está matando um indivíduo, não. Mas é um princípio inteligente que comanda o todo. A proporção que vai atingir no nível de complexidade maior, por exemplo, você vai para um cachorro, que já está muito mais próximo, um gato, um animal assim, então eles já começam a vivenciar, inclusive, essa individualização. Ainda não com a consciência que tem no hominal, já tem alguns lampejos já de inteligência, a gente já consegue perceber uma interação com esses animais, principalmente mais domesticados, muito mais próximos da gente. Mas ainda assim não é um espírito que está ali, é um princípio espiritual. Tá, e como seria? Aí já é coisa de minha cabeça. As meninas nem precisam escutar isso. Como seria essa vivência passando pelos reinos? Mesmo não tem individualidade ainda, mas está em conjunto. Não é isso? Porque eu sempre achava que era separado. Vamos supor, eu passaria pelo reino mineral, mais individual. Conhecendo, vivenciando ali, mas já sabendo o meu princípio ali de andar. Não é? Com essa consciência? Sim. Não é. Certinho? Então, trazendo o resumo, a gente tem aqui a matéria ainda inerte, no reino mineral, a principal vivência que teria, assim, o que seria o resumo disso aqui, seria justamente a lei da atração, a relação química ainda, aglomeração, coagulação de matéria. Isso seria a vivência ainda no reino mineral, algo ainda muito rudimentar, muito simples, mas é o que vai ser o passo inicial para essa escalada evolutiva. Na sequência, vem o reino vegetal, já é o início da sensibilidade, foi como falei, já tem a alimentação envolvida aí, o que não tem no reino mineral, mas você ainda não tem ainda todos os sentidos aí, ainda princípio espiritual aqui. A gente não tem ainda consciência de indivíduo, aqui não tem ainda a noção do que está sendo vivenciado, aprendido, mas está sendo integrado naquele princípio inteligente. Vem o reino animal, já adquire um pouco mais, então já tem a vitalidade, o lampejo da inteligência, o instinto se ressai muito aqui, o início da individualidade. Você tem animais, tem gente que tem fazenda, tudo, que fala que tem vaca que chama pelo nome, ela vem, entendeu? É um início já de algo inteligente. Animais que convivem muito com o ser humano, você consegue ver, inclusive, sentimentos neles ali. Ainda é algo ainda de uma forma mais primitiva, ainda muito instintiva, mas a gente às vezes joga muito emocional em cima dos animais, tudo, e pô, não, meu cachorro, ele faz isso e aquilo, pô, é como se fosse... Lá em casa mesmo eu tenho uma cadelinha que eu falo assim, rapaz, na próxima encarnação já vai vir espírito, já vai vir encarnar no ser humano, porque você já vê muita... Mas ainda assim, de uma forma bem rudimentar. Mas é isso, é um ganho que vai sendo proporcional ali a cada estágio que vai sendo... que vai vivenciar, vai experienciando. E aí até que atinge o reino animal, o hominal, que já tem a razão, a autoconsciência, a consciência divina. Então, assim, é tudo isso aqui, mais a inteligência ilimitada, o livre-arbítrio, a consciência do futuro, a projeção, o planejamento, a percepção das coisas extramateriais, o conhecimento de Deus. Vem tudo nesse momento. E aqui que a gente constitui o princípio espiritual em espírito.
Então ali ainda são seres inorgânicos, dali para cá são todos seres orgânicos. Espírito é minúsculo, que seria o princípio espiritual, e somente aqui, que seria o espírito, que somos nós. Então, vivenciamos, não como espírito, mas ainda como princípio espiritual, todas essas etapas aqui. Pode ter sido aqui, pode ter sido em outro mundo, tudo, mas ninguém foi feito bonitinho dessa forma aqui. A gente começou lá atrás, de uma forma bem ignorante, bem simples, e fomos nessa escalada e estamos hoje nesse patamar aqui. Temos ainda muito a melhorar aí, a evoluir, a aprender, a integrar. A gente vê que uma vida realmente é pouco para poder vivenciar tudo ou aprender tudo. Sabe o que eu entendia por simples e ignorante? É que ainda não existia nem a ideia do mal e do bem, mas de acordo com essa evolução aí, nada disso ocorre. Não é isso? Assim, Não tem ideia de bem, não tem de não mal, tem ideia, não tem é instinto. individualidade. É instinto, não tem consciência. Um animal, ele age mais por instinto. Ele não sabe se ele vai estar ali matando um outro que é igual a ele por maldade ou não. Aquilo tem um instinto ali, ou ele tem que fazer aquilo para sobreviver, para se ressair naquele grupo, tudo, mas não é da forma que o ser humano faz, entendeu? Então, como é que a gente pode, quando está em conversa, o início é simples e ignorante, de que forma a gente pode, até em conversa com aqueles que ainda sabem um pouco menos do que a gente não sabe nada, mas aqueles que não têm nem ideia, como seria para a gente passar o simples e o ignorante, porque a gente leva logo para a falta do conhecimento do bem e do mal, e não é isso, pela evolução colocada. Como a gente colocaria? É que quando a gente fala simples e ignorante, é isso, seria desprovido de tudo isso aqui. Quando a gente vai para o lado do bem e do mal, a gente já atribui mais aqui, olha. Sim. É quando a gente fala assim, a gente evolui, aí a primeira ideia que a gente vem é assim, já a gente como espírito evoluindo dentro de toda essa consciência. Então a gente começa aqui ainda primitivo, talvez ainda com atos mais ruins do que bons, mas a consciência que começa a ser adquirida do que está sendo feito, análise das consequências, tudo, começa daqui. Daqui para cá, desprovido disso aqui tudo, ó. Das coisas mais simples, que é justamente essa atração, reação química ainda muito simples, e aí seria o simples que a gente fala da criação do princípio espiritual. Quando a gente fala assim, já do espírito, de fato, seria a partir daqui, ele adquiriu a razão e o conhecimento, aí a questão que vai envolver moral, aí depende muito do conceito de moral, ética, mas assim, são ações que já começam a ser lidadas através de uma mente já com consciência, que já começa a refletir, talvez avaliar os impactos daquilo, as consequências ou não, mas já tem aqui toda uma estrutura para poder vivenciar dessa forma. Porque assim, dentro da minha concepção, a evolução é quando você vai aprendendo, e é o que o Espiritismo fala, você vai aprendendo conhecimentos. Olhando para esse quadro, eu só enxergo a aquisição de conhecimento a partir do reino animal para frente. Então, seria correto dizer que daí para trás, a evolução ela vai ser a partir de, não sei, uma equalização energética? Porque, tipo assim, o que é que o mineral ele tem para aprender, para poder evoluir? Eu não consigo enxergar. Ok, vamos lá. Imagina, hoje, nós como espíritos estamos nesse organismo aqui, que tem uma complexidade, tem um córtex cerebral muito desenvolvido, né? Coisas que, se você for voltando aqui para trás, não tem. Como é que esse princípio espiritual, sem vivenciar isso aqui, conseguiria iniciar aqui nessa complexidade? Ele não tem capacidade, ele não tem esse entendimento de como controlar um organismo desse para poder especiar. Por isso que é a necessidade dessa graduação do mais simples, evoluindo até um organismo mais complexo. Então, é mais devido a isso. Por mais que aqui não seja um ganho de vou estar adquirindo uma moral. Que moral a planta vai ter? Que vivência ela vai ter ali para poder já começar a ver o que é o bem, o que é o mal, o que é o impacto que faz na outra ou não, de forma consciente. Não, mas é muito mais ainda ligado à matéria que ela está manipulando. Mais nesse sentido. Mas é como se fosse ligado à frequência energética, por exemplo, porque às vezes a gente vê casos, um bebê que, vou trazer para a nossa situação atual. Você tem a mulher engravida e tem um filho que
falece, desencarna logo após o parto. Uhum. E aí algumas pessoas explicam, não, é porque o que ele precisava vivenciar nessa encarnação é como se fosse só uma parte, não sei, de frequência energética, algum tipo de coisa ligada a esse sentido. Porque eu não consigo entender, tipo assim, um mineral. Ele vai ter ali uma energia atribuída, acumulada ali naquele ser. E existe vida, existe a matéria, o espiritual está aí, mas ele não consegue aprender nada para passar. Tipo assim, Não de forma consciente. Não consciente, mas assim, é como se você pense no videogame. Para passar de fase você precisa de um número de, sei lá, de alguma coisa. Para ele passar do reino mineral para o reino vegetal, ele tem que acumular algum tipo de coisa. O que é isso? É energia? É frequência energética? É um controle justamente dessa atração, por exemplo. Ele não consegue já habitar um corpo mais complexo se ele não adquiriu isso aqui. Não tem desencarne e reencarne, tipo assim, no reino mineral vai vivenciar ali 30, 40 anos, vai morrer, porque não tem a morte nesse caso. Mas justamente é isso, é uma passagem mais, não necessariamente genética, mas é atribuir um conhecimento, ainda que inconsciente, de como moldar essa matéria nesse nível. E aí vai passar para um outro mais complexo. Ainda é uma coisa inconsciente nesses níveis aqui. Essa integração é muito mais ligada ao biológico. Oi, como é o nome dela? Carol. É confuso, realmente, é confuso. Mas no meu entendimento é porque não é o mineral que evolui. Quem evolui é o princípio inteligente. Então nós, antes de sermos um espírito, nós fomos o princípio inteligente. Então nós vivemos naquele mundo lá no reino mineral para aprender, exemplo, a lei de atração. Passamos para o vegetal para ter sensibilidade. Evoluímos para o animal para ter instinto. E aí viramos um espírito. Não é a pedra que evolui. É o princípio inteligente que somos nós. A pedra faz parte desse contexto. O reino mineral, o reino todo. Então somos nós como espírito que evoluímos. A gente passeia como instinto, né, como princípio, nesses reinos e evolui. No meu entendimento é assim, porque se não for assim... Sim. Sim, A matéria mas evolui. Aí a gente, a princípio, à medida que vai tudo evoluindo. Então, nós, por exemplo, como espírito, não vamos mais voltar lá para viver naquele reino lá mineral. Porque a gente já evoluiu. Então, a gente está experimentando hoje a matéria física desse corpo. Com a vivência. Que tem toda essa complexidade. Que é uma outra matéria. Exatamente. Certinho? Vamos. Outra pergunta? Vamos adiantando o pessoal que... Vamos lá. No processo de criação e evolução, são dados privilégios a um e não a outros? O que vocês acham? Você acha que tem algum privilégio? Alguém tem já ali, conhece fulano que conseguiu ali, chegou ali com... Não, todo mundo é simples e ignorante, né? A gente parte todo mundo do mesmo princípio, como a gente já tinha visto lá. Aí eu trago também algumas reflexões em relação a isso. Na Gênesis de Allan Kardec, todos sendo filhos do mesmo pai, são objetos de uma igual solicitude. Não há nenhum menos favorecido ou melhor dotado que outros, e dispensado do trabalho que seria imposto aos outros para alcançar o objetivo. Ou seja, todo mundo vai passar o mesmo perrengue, em resumo. Todo mundo vai vivenciar, ninguém vai falar assim, olha, esse indivíduo aqui, como espírito, já não vai estar livre de vivenciar isso aqui. Não, ele teve privilégio, não, mas fulano vai... mas parece que é muito injusto. Fulano nasceu nas condições muito precárias, dificuldade durante a vida, outra pessoa teve tudo desde berço, conseguiu tudo. Mas assim, a gente está olhando só numa fatia do tempo, né? E está olhando nesse momento. Talvez os papéis foram invertidos no passado. Aquele que hoje está desprovido já teve em abundância, não soube lidar com isso. Talvez o propósito educacional que esse espírito vem para poder adquirir esse conhecimento necessita desse aprendizado, nunca como um castigo, não vem de uma forma, você tinha demais, não ajudou as pessoas, você vai vir sempre como um castigo. Não é essa a proposta da evolução. Essa evolução é justamente a integrabilidade pela vivência, mas não como forma punitiva. Mas, de fato, uma experiência vivida
sendo apreendida pelo espírito, vai proporcionar essa integração de habilidades e, consequentemente, evolução. A escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo de vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. O mineral é a atração, o vegetal é a sensação, o animal é instinto, o homem é a razão, o anjo é a divindade. Emmanuel, no livro O Consolador. Então, é justamente aquilo que a gente estava discutindo naquele slide anterior. Cada etapa é uma necessidade, cada etapa é um aprendizado. Cada etapa vai integrar algo ali para você passar para a próxima etapa. Às vezes parece que é porque é uma forma muito didática de falar. Você trouxe o exemplo do videogame, né? Você precisa atingir um determinado ponto, nível para você passar. Mas, por exemplo, hoje o que é que define quem é melhor que quem? A gente não pode olhar isso de uma forma vertical, mas se você olhar de uma forma horizontal, a gente vai ver que nesse quesito aqui eu posso ter integrado uma habilidade que outra pessoa não tem. Mas no quesito aqui, talvez eu não tenha adquirido essa outra habilidade que outras pessoas tenham. Então, quando a gente para ver, está todo mundo igual, está todo mundo no mesmo patamar aqui, não tem melhor, não tem pior. O que eu tenho hoje, que eu integrei, o outro pode ter integrado também, ou vai integrar agora ou depois. Tem coisas que eu não integrei ainda, que eu vou integrar ainda mais à frente, mas não tem ninguém melhor. A ideia é te olhar de forma vertical, ou de forma horizontal, não de forma vertical. Como assim? Eu tenho que preencher isso aqui para pular de fase ou passar para um nível superior. Não, não é dessa forma. Mas a gente tem que ver que é um aprendizado de várias dimensões, de vários âmbitos, são várias lacunas que devem ser preenchidas aqui, que não necessariamente te me põe a posição acima ou abaixo de ninguém. Sobre a evolução do princípio espiritual, né, manifestando-se em sono profundo dos minerais através dos milhões de milênios, germina mediante processos de modificação estrutural, transferindo-se para o reino vegetal. Então, ainda uma questão inconsciente, mas que vai lhe atribuir funções, aprendizados ali necessários para galgar já em outro reino, que seria o vegetal. Tudo se encadeia na natureza. A evolução das espécies em seus estágios de uma espécie para outra. Os estudiosos sempre sentiram a falta dos elos. A ausência desses elos deve-se à evolução que se processa fora da matéria, podendo nesse estágio, onde o princípio inteligente se encontra revestido de sua forma perispiritual, sofrer modificações adaptativas com as quais se materializam por ocasião de sua volta ao plano terreno. Ou seja, a gente está o tempo todo evoluindo, quer seja encarnado, quer seja fora da matéria. O tempo todo estamos vivenciando experiência, o tempo todo a gente está diante de desafios, de aprendizados. Mas por que a necessidade do material? Na matéria a gente vai vivenciar situações que só são possíveis vivenciar aqui na matéria. Mas isso não nos tira a possibilidade de evolução, de aprendizado fora do material, porque no momento que a gente desencarna, a gente volta a viver numa sociedade normal, onde você tem função, você tem obrigações normais, com obrigações que são aqui no mundo encarnado. Só que as relações continuam. A pessoa que eu sou aqui, vou desencarnar, não vou virar santo, não vou virar anjo, porque assim, a gente sempre cuida cheio de dedo, assim, pô, fulano morreu. Não, mas fulano era boa pessoa. Não é boa pessoa nada, tipo, fulano tinha os defeitos dele, tinha as qualidades dele tudo. E a relação assim, ó, tipo, não vou endeusar fulano agora porque morreu, mas com medo de fulano puxar o pé de noite na cama, do que necessariamente eu reconhecer ali o que é. Então, assim, naturalizando isso aqui, a gente vai ter a consciência que a gente vai desencarnar, eu vou continuar tendo tudo que eu aprendi, tudo que eu preciso aprender e vou continuar buscando esse aprendizado. A física tem evoluído em relação a isso e tem admitido muito esse processo evolutivo fora da matéria, né? A física quântica, a biologia também, pelas propriedades emergentes das relações entre os seres vivos. Eu acho que a ciência tem se aproximado cada vez mais desse conhecimento, né? Tem conseguido sistematizar um pouco é difícil sistematizar isso, porque foge à matéria, foge àquelas leis principais para explicar tudo, né, de leis científicas.
Mas é interessante porque a gente que está o tempo todo lendo, a gente vê que esses dois ramos da ciência têm evoluído muito na explicação dessa evolução fora da forma material. Perfeito, perfeito. Inclusive, o conhecimento evolui também. A gente tinha a física clássica e a física clássica explicava parte das questões, né? Quando a gente vai amplia um pouco mais, a gente começa já a dar de cara com outras questões que aí a física relativística veio e trouxe, ó, aqui a solução. Dessa forma. A gente agora vai para o subatômico, que a física clássica, a física relativística não explica. Você tem que ir para a quântica. Então, assim, mas é isso, é o crescimento, o avanço, a evolução do conhecimento também, justamente na tentativa de explicar isso. Eu acho que a tendência também é essa, dos dois se unirem aí, se aproximarem. Exato. E o que se aprende? E quais propriedades são integradas enquanto princípio espiritual? Que é o que a gente vem discutindo, né? É o associativismo, que é conectar o princípio, conectar-se ao princípio material ordenando. É justamente isso. Imagina, você vai pegar um princípio inteligente, o princípio espiritual, e dar um organismo com a complexidade que nós temos hoje, que a gente precisou vivenciar várias outras para conseguir controlar. Não, tem que começar aqui, ó. Ele vai se conectar aqui, iniciando como se ordena isso, como é que você promove essas reações, essa aglutinação de matéria. A ordenação, que é se organizar a matéria segundo as diretrizes intrínsecas à própria evolução que acumula em si. A coagulação, que é aglutinar a matéria, inserindo-se no tempo e no espaço da dimensão material. A singularização, que é a capacidade de constituir uma unidade em si e de integrar cada vez mais habilidades, então sempre evoluindo, né? Coisas mais simples, ao ponto em que um animal, como um cachorro, um gato, um coelho, uma vaca, eles têm hoje um nível já de vivência e aprendizado diferente do que você vai para um gafanhoto, por exemplo. Sabe, para um peixe. Então, cada um na sua escala evolutiva, lidando com suas questões naquele momento. E, por fim, a própria evolução, que possui a propriedade que caracterizam o impulso para evoluir, que é a conexão, ordenação, coagulação, singularização e a integração. Aí eu trago outra questão aqui, no caso do Livro dos Espíritos, a 585. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou ainda em 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana um 4º reino. Qual dessas divisões é a preferível? Aí os espíritos respondem que todas são boas. Isso depende do ponto de vista. Encarado sobre o aspecto material, não há senão seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Então, é uma divisão ainda que didática, não é exatamente assim, ó, muda de um para o outro, como se tivesse ali uma lacuna enorme, mas assim, de forma de caracterizar da mesma forma da graduação espiritual, espíritos ignorantes, bons, até os puros, é só uma classificação mais didática, para poder justamente facilitar dentro de determinado tipo de padrão. Não é possível um ser que esteja no estágio superior reencarnar em um corpo animal mais atrasado. Isso é menos complexo. Um ser humano não reencarna, portanto, no corpo de outro animal. Não há esse retorno. Apesar que algumas religiões, eu não sei exatamente se é hinduísta, tem uma que eles admitem isso, né? Você reencarnar em um corpo de um animal, por exemplo. Mas no espiritismo não tem a possibilidade disso, porque é justamente isso. Você vai sempre de um indivíduo mais simples para o mais complexo. Essa evolução também lidar no material. Então não permite hoje nós, como espírito, reencarnar num animal, por exemplo, ou num vegetal. A pluralidade dos mundos, que alguém falou aqui. Tem alguém que tocou nesse assunto, pluralidade dos mundos. O hinduísmo, né? Como? Hinduísmo. É o hinduísmo, né? Pronto, é o hinduísmo que permite essa reencarnar aí. Pronto, valeu. O universo, o mundo material e mundo espiritual. Então, segundo nos revelam os espíritos e o bom senso determina, a Terra não é o único planeta habitado. Então, a gente tem
Tem um filósofo que fala, né, se Deus fez isso tudo, né, esse universo imenso do jeito que é, só para botar vida aqui na Terra, ele não tem noção do custo-benefício das coisas, é gastar muito para pouca coisa. De acordo com os ensinos de Jesus, existem inúmeros mundos, né, ou moradas na casa do Pai, ou seja, no universo. Assim como os espíritos progridem, também os planetas passam por transformações evolutivas, só aquilo que a gente falou, né? O mundo evolui também, a sociedade evolui, a matéria evolui junto com o espírito. Até abril de 2019, a ciência já tinha encontrado um total de 4.036 exoplanetas, aí, mais ou menos 3.013 sistemas. Isso foi uma informação de um ano atrás, já está muito maior isso, já está superado. Então, assim, hoje a ciência tem encontrado sistemas solares muito parecidos com condições de ter vidas, através de análise de espectro de luz, consegue definir qual é a química daquelas atmosferas, onde possivelmente tem água, onde não tem. Então, cada vez mais a própria ciência enxerga, olha, é possível que existam situações muito parecidas com a nossa hoje aqui na Terra. Passando pela didática, né, dos mundos. A gente tem os mundos primitivos, que a gente tinha comentado mais anteriormente, que não é mais onde o nível que a Terra se encontra hoje, mas aqui se dá principalmente o encarne de espíritos que estão iniciando agora como espírito, não são mais princípios espirituais, mas são espíritos. Então vamos ter em mundos primitivos organismos compatíveis com as necessidades daquele início ali, que ele precisa de aprendizado. Um espírito desse inserido no mundo como esse hoje, ele vai ficar completamente perdido, ele não vai saber nem interagir com a sociedade. Então é necessário vivenciar em um mundo mais primitivo. Aí vem o mundo de provas e expiações, que é hoje o mundo onde nós estamos vivendo, experienciando, que é onde ainda o mal predomina. Aí eu trago como exemplo a Terra. Posteriormente tem o mundo de regeneração. Aqui as almas que ainda têm o que espiar adquirem novas forças, repulsando das fadigas da luta. Ainda vai ser vivenciadas situações aqui, expiações nesse mundo de regeneração, mais leves, mas incluindo outras necessidades que cabem nesse mundo, não mais ao nível que é vivenciado aqui de provas e expiações. Vem os mundos felizes, onde o bem supera o mal, e os mundos celestes ou divinos, a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Então, assim, são graduações meramente didáticas. Isso ocorre de uma forma muito mais suave entre um mundo e outro, mas olhando dessa forma aqui, a gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer aí. Então, tem muita coisa para comer, muita lama para comer, mas a gente chega lá. Eu trago aqui do menos para o mais, mas não do negativo para o positivo. Mas, assim, é do menos, o mais ignorante, para o menos ignorante, mais esclarecido. A finalidade da alma é o desenvolvimento de todas as faculdades a ela inerente. Para consegui-lo, ela é obrigada a encarnar grande número de vezes na Terra a fim de acendrar suas faculdades morais e intelectuais, enquanto aprende a senhorar e governar a matéria. É aquilo. Então, a necessidade de reencarnar, ela vai ser, por um bom tempo ainda, necessária para nós espíritos. Conjuntamente com a forma que ela lidar com a matéria. Então, desde o princípio espiritual, a necessidade justamente é isso, é saber como esse princípio inteligente vai animar essa matéria mais à frente, até o nível de complexidade atual, e a reencarnação, como um processo educativo, não como um processo punitivo. Mediante a evolução ininterrupta, a partir das formas de vida mais rudimentares até a condição humana, que é o princípio pensante, que o princípio pensante conquista lentamente a sua individualidade. Chegando a esse estágio, cumpre-lhe fazer eclodir a sua espiritualidade, dominando os instintos remanescentes da sua passagem pelas formas inferiores, a fim de elevar-se na série das transformações para destinos sempre mais altos, sempre avançando os degraus. Tá terminando já, pessoal. Vamos lá. A gente pegou um pouquinho nas... Tô ligado. A evolução, desde muito percebida, representa a certeza de que, na natureza, tudo ascende na direção da harmonia e do equilíbrio, cujo paradigma maior é o amor. Então, a proposta
integrar habilidades, a gente vivencia experiências, integrou, vivencia novamente, até o momento que a gente vai adquirir determinada habilidade, vamos para outras habilidades para serem integradas, adquirir todas que são necessárias nesse mundo de provas e expiações, vamos para um outro mundo, um mundo como se mais evoluído, que vão proporcionar novas vivências e experiências. Então, sempre aqui, conscientizar e tentar, sempre tentando, até o momento que você vai conseguir. Inicialmente, a gente comete determinadas ações que a gente nem consegue nem enxergar aquilo. Pouco a pouco, a gente já começa a perceber, olha, isso aqui eu estou fazendo dessa forma, mas ainda não consigo. Até o ponto que você vai, naturalmente, integrado já, você agir de uma forma inconsciente, da forma que você gostaria de ser. E não existe, isso é importantíssimo, não existe um retrocesso. Então você está sempre avançando, você está sempre melhorando. Nunca volta, você nunca evolui nesse caminho. Então você pode até estagnar, você pode seguir mais lento, você pode avançar nesse aprendizado, mas nunca retroceder. Então é sempre um caminho direto, de uma mão única. E agora valendo um ponto. Não sei se vai dar para te fazer aqui um quizinho rápido aqui, que já está para terminar a aula. Mas quem somos nós por essa perspectiva de evolução que a gente discutiu hoje? Quem seríamos nós? Nós somos espíritos em processo de evolução, o tempo todo, buscando evolução, a integração de habilidades, aprendizado, sempre nesse sentido. De forma para si e impactando sempre no coletivo, sempre observando a quem nos rodeia, mas voltado sempre para a gente, como consequência é o coletivo. E somente nós evoluímos, o que é que vocês acham? A gente viu, né, que tudo evolui no universo, o conhecimento, a sociedade, os mundos, a própria matéria em si, tudo evolui junto com o espírito. E evoluir é aprender, integrar e co-criar, a gente participar dessa co-criação. Eu trago isso aqui, eu vou tentar passar bem rapidinho aqui, é mais uma forma de a gente se enxergar no meio disso tudo, né? Não sei se vocês sabem onde é que a gente está aqui. Vocês conseguem identificar aqui? Aqui, a gente está aqui agora, né? Fundação La Harmonia. Aqui. Mas se a gente vai se afastando um pouquinho mais, a gente já consegue ver aqui Salvador toda, né? Mas a gente ainda está aqui, ó, nesse pedacinho de terra ali. Afastando mais um pouquinho, a gente já consegue ver agora o Brasil como um todo. Afastando um pouco mais, já estamos vendo já aqui, ó, todo o planeta, a gente já, de fato, não consegue mal identificar que tem Salvador ali, né? Se afastar um pouco mais, a gente já começa a parecer só uma esfera de água ali, mesmo, já do ponto na perspectiva da Lua. Se a gente afastar um pouquinho mais, a gente já consegue ver aqui a órbita da Lua, dá 384 mil quilômetros, ou mais ou menos 1 segundo-luz de distância. Aqui, nessa distância aqui, a gente já consegue ver o Sol, a órbita da Terra. A gente já não consegue mais ver a Lua aqui, a gente só vê um pontinho nosso. Aqui, mais ou menos 8 minutos de luz de distância do Sol, 150 milhões de quilômetros. Nessa perspectiva, a gente já vê todo o Sistema Solar aqui. Um raio aqui de 5 horas, é o tempo que a luz leva para chegar até mais ou menos a órbita de Plutão, que não é mais planeta. Essa é a primeira estrela, no caso, logo a mais próxima da Terra, que é a Próxima Centauri, que está a 4,2 anos-luz de distância da Terra, do Sistema Solar. Se hoje a gente utilizar a tecnologia para tentar chegar lá, a gente vai levar em média de 80 mil anos para chegar na estrela mais próxima. Esse raio aqui está o Sol no centro, e aqui a gente tem mais ou menos 2.000 anos-luz, que é o que o nosso olho, né, sem instrumento, consegue enxergar. Então, quando a gente olha para o céu, naquele interior, aquele céu limpo que a gente vê de estrelas ali, a gente está olhando somente esse raio aqui e não consegue enxergar nada além disso, mas ainda é muito pouco. Aqui já tem a nossa galáxia como toda, se a gente afastar só um pouquinho mais, a gente vê a nossa galáxia como toda, aqui está o Sol. Isso aqui, ó, é a área que a gente estuda hoje os planetas. Esses planetas que foram contados está somente aqui, ó, dentro desse raio, ou seja, a gente não olhou nada ainda no universo. Afastando um pouco mais,
está aqui a nossa galáxia com a sua vizinhança, tem a galáxia de Andrômeda, que seria a galáxia mais importante, próxima. E essa foto, quando a gente olha aqui, a ideia é que parece que são várias estrelas, né? Só que cada ponto de luz desse aqui é uma galáxia que tem suas bilhões de estrelas e, consequentemente, planetas. Ou seja, olhar só para aqui como centro de tudo isso aqui, eu acho que é você pensar pequeno demais. Aqui já é uma visão já de um aglomerado de galáxias, um pouco mais distante. E aí, aquele atlas da radiação de fundo que eu trouxe, que mapeia todo o universo observável, que é onde mais distante nossos instrumentos conseguiram chegar. Eu trago aqui a proporção para a gente ver o tamanho do Sol para o tamanho da Terra. Estamos aqui. E esse Sol, aí diante de outras estrelas no universo, seria basicamente esse pixel aqui, perto dessa... É um pixel mesmo, perto dessa UY Scuti aqui, que seria a maior estrela já detectada no universo. Aí, para finalizar, eu trago uma mensagem de um astrofísico. Eu não sei, porque não está dando para ver. Você consegue apagar essa luz só para ver essa... Eu não sei o que vocês conseguem... O que é que vocês olham, vocês conseguem ver nessa imagem aqui? Aqui, ó. Você está aqui, ó. Essa imagem ela foi feita pela sonda da NASA, a Voyager 1, em 14 de fevereiro de 1990, em uma distância mais ou menos de 6 bilhões de quilômetros. Essa sonda hoje ela já está fora, né? Saiu do sistema solar, já está entrando na zona extra, né? Está fora do que seria a estrutura do sistema solar. E antes dela seguir seu trajeto, passando por Saturno, esse cientista que participava dessa pesquisa, Carl Sagan, ele pediu que fizesse mais uma volta, olhasse para a Terra e tirasse uma foto, como se fosse assim a última forma e a foto que te tem mais distante nossa em relação nessa vastidão do universo. E aí ele chegou a essa foto e ele faz um texto que eu vou só mostrar um trecho desse texto aqui, que ele chama de um pálido ponto azul. Ele diz que já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. Não há, talvez, melhor demonstração da tola presunção humana do que essa imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, como ele denomina, o único lar que conhecemos até hoje, de Carl Sagan. Então, assim, a gente olhando uma imagem dessa daqui, a gente consegue, acho que assim, no mínimo, ter a humildade, sabe? Porque, assim, para que eu vou chegar dentro desse significante ponto, a uma distância dessa, tentar me colocar numa posição melhor do que A, B ou C? Para que eu vou entrar em discussão por questões religiosas, questões étnicas, políticas, com um semelhante meu, se eu praticamente não sou observado numa distância dessa como indivíduo, você simplesmente vê um ponto de luz. Então, assim, acho que cabe muito para reflexão, inclusive relacionado a essa aula de evolução. O que é que a gente está buscando como espírito, indivíduo na sociedade, como nós mesmos? O que é que a gente tem feito que tem impactado ao nosso próximo ou no social? Então, eu deixo essa reflexão com vocês e meu agradecimento pela atenção de vocês hoje. Eu queria fazer uma pergunta antes de você. Seria com relação ao espaço de tempo, do mundo primitivo, regeneração, é o mesmo espaço de tempo? Não necessariamente, depende muito. É porque é uma evolução mais social. É a evolução social ali, não é só do indivíduo. Quando você fala de um mundo primitivo, é o mundo como um todo, então isso é relativo também, vai depender de cada um. Não. Obrigado a vocês.